isso aqui é um livro de biografia que conta a história de um povo, e esse povo, no Velho Testamento é o povo judeu, e depois vem o Novo Testamento, que depois de Jesus se juntou ao Velho Testamento. Então conta a história dos judeus desde a criação do mundo até Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e depois de Mateus até Apocalipse conta a história de Jesus e de Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram depois que Jesus foi embora, depois que ele subiu. Então isso é um livro, é uma biografia, é uma história. E lá atrás eu tinha isso como um livro que era muito difícil de entender. Era escrito de uma forma muito arcaica, uma forma muito difícil. Então eu pouco tinha lido da Bíblia antes de me converter. E quando eu me converti, que eu entendi e eu percebi como era essa história, e eu não larguei mais a Bíblia até hoje. E para onde eu ia, logo no começo da minha conversão, eu ia com a minha Bíblia. Porque eu queria que as pessoas entendessem que eu era um homem que amava Jesus. E isso fazia com que as pessoas sempre me perguntassem a respeito da Bíblia. E por que a Bíblia? E por que ela está comigo até hoje? Tudo que eu preciso, quando eu estou com alguma dificuldade, eu vou para a Bíblia. Tudo que eu tenho de problema, eu vou na Bíblia. A Bíblia tem vários exemplos de como as coisas aconteceram e como Deus transformou, ou o que Jesus fez para que a vida daquelas pessoas fosse transformada. E uma coisa eu aprendi na minha caminhada cristã. Primeiro, Jesus não é religião. Não se trata de religião aqui. Não se trata de bandeira de igreja, porta de igreja, nome de igreja, o nome que você quiser dar. Não se trata de ser católico, evangélico, espírita, budista, kardecista, umbandista. Não, não se trata disso. Aqui nós tratamos da palavra de Deus, do que Jesus disse, do que ele fez e o plano e o projeto que ele tem para você. Porque se você está sentado nessa cadeira hoje aqui, não foi eu que trouxe você, não foi o Jacó, não foi o Ricardo, não foi ninguém, foi Jesus, foi o Espírito Santo que de alguma forma conduziu você para essa cadeira que você está sentado agora. Verdade. E se você está sentado aí, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus tem um plano de vida com vitória para fazer na sua vida. Eu não sei qual é o drama da sua família, da sua casa, da sua vida. Alguns eu conheço um pouco mais, um pouco menos, mas eu não conheço a fundo o seu coração. Mas a Bíblia diz, lá em Samuel, a gente vê, 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel foi ungir Davi como rei, Deus falou para Samuel: eu não escolho como os homens escolhem, eu escolho os homens a partir do coração desses homens. Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece o teu sentimento, Ele sabe tudo que acontece com você, e Ele já te escolheu muito antes de você estar na barriga da sua mãe. É a Bíblia quem diz, não sou eu que estou falando. E se hoje você está aqui, é porque Ele quer continuar uma obra que Ele começou em algum momento. Amém. E essa obra, a palavra diz que Deus é maravilhoso, Ele é justo para continuar e concluir a boa obra que Ele começou. Amém. Repete comigo, eu sou uma obra de Deus. Aleluia. E então, quando eu pego esse livro, eu uso ele como exemplos. Eu vou nos exemplos, no que está escrito aqui, para saber o que Deus fez, o que Jesus fez. Como eu posso usar isso a meu favor. E uma coisa eu aprendi, que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é um dom que Deus dá para a gente. Fé é dom.
Fé não se compra no supermercado. Fé você não vai na feira e me dá 1 quilo de fé. Fefe, manda um caminhão de fé para mim aí, por favor, eu estou precisando. Fé não é assim. Fé é dom, é um presente de Deus, é um dom, é uma habilidade que Deus dá àqueles que o amam e àqueles que Ele ama. A fé é um instrumento que nós usamos para poder materializar o milagre que a gente precisa. Fé é um instrumento que a gente usa para, com convicção, acreditar que aquilo que não existe vai vir à existência. E se hoje você entrou aqui, Deus tem um plano para você. Se hoje você tem algo que precisa acontecer, eu quero te dizer que se você usar o dom da fé que Deus já te deu, e você perseverar e acreditar e confiar, o milagre que você precisa, Jesus vai fazer. Amém. Eu estava até conversando com o pastor Jacó, a gente estava falando sobre o Zaqueu. O Zaqueu era uma pessoa que na época dele, não era... Tinham pessoas que gostavam dele, mas a maioria achava ele uma pessoa que não era do bem. Mas em um determinado momento, Jesus vinha passando. Zaqueu ouviu falar de Jesus, subiu numa árvore, porque ele queria conhecer Jesus. No momento que Jesus estava passando, Jesus olhou e viu o cara lá em cima e falou: Zaqueu, desce porque hoje eu vou na sua casa, hoje eu vou almoçar com você, hoje eu vou jantar com você, hoje eu vou estar com você. E tinha uma multidão ali, só que ele escolheu a casa do Zaqueu. E eu, quando escuto essa canção, e é o que acontece, o Zaqueu ainda falou: mas na minha casa, eu imagino aquela conversa, eu sou um cara publicano, eu sou um cobrador de imposto, sou um cara que faz muita coisa errada, eu lesei muita gente, e o senhor vai me fazer, o senhor vai vir na minha casa, tanta gente melhor do que eu, o senhor vai vir na minha casa. E quando eu me converti, eu pensava assim, eu dizia: eu sou uma porcaria de um homem, eu fiz tanta atrapalhada, eu fiz tanta coisa errada, por que Deus vai querer entrar na minha vida, vai querer entrar na minha casa? Por que Deus vai querer entrar e fazer alguma coisa comigo? E Jesus me dá o exemplo aqui, e isso tudo está escrito aqui na Bíblia, me dá o exemplo, mais uma vez, que Ele não vê realmente o teu comportamento nessa hora, mas Ele vai olhar o seu coração, para entender se o teu coração realmente é um coração que se arrepende, que é um coração que pode ser transformado, porque tem coração que é duro que nem pedra, e tem coração que é como carne. A maioria das pessoas se escondem, às vezes através de um sorriso. Hoje talvez você venha dar um sorriso, hoje você está feliz, aparentemente feliz, só que seu coração está destruído, muitas vezes chorando por dentro e um sorriso por fora. É o normal das pessoas. As pessoas se escondem, se blindam. Só que Jesus, Ele entra no seu coração, Ele prova o gosto do seu coração, Ele sabe o sentimento que você está tendo naquele momento, Ele entende o que você está sofrendo naquele momento. E Zaqueu olhou aquilo, ficou assustado, falou: mas vai vir aqui na minha casa? Teve uma conversão genuína naquele momento. O que é a conversão? Por que existe esse negócio de converter? Muitas vezes a gente escuta: eu me converti. Que no começo fala: eu me converti. O que é uma conversão? Você está indo num sentido, quando você erra no trânsito, o que você tem que fazer? Uma conversão de sentido, e ir no caminho certo, no sentido certo. Isso é uma conversão. E quando quando Zaqueu não conhecia esse Jesus, ele vivia segundo a cabeça dele, a mente dele, os pensamentos dele. Ele aprendeu daquela forma. E aqui nesse mundo, a gente aprende o que o mundo ensina. E o mundo te ensina a fazer qualquer coisa para você se dar bem. Mas só que o mundo não te trata como um filho, como
uma pessoa, o mundo não quer saber de você. Agora, o reino, Jesus, ele nos ensina justamente o oposto. Ele te ensina o que você não deve fazer para se dar bem. Como tem que ser a sua posição perante a sua família, perante a sociedade, perante as pessoas que você convive. O Zaqueu tomou um choque e quando conheceu Jesus, ele se converteu. Ele mudou o sentido da vida dele. Ele não mudou a personalidade dele. Ele acrescentou algumas coisas boas no seu caráter e tirou algumas coisas ruins do seu caráter. E a partir daquele momento, ele se transformou numa nova criatura com Cristo Jesus. E em 97 eu me converti. Eu entendi qual era o chamado de Jesus para a minha vida. Mas eu não fiquei bobo. Eu não fiquei debilóide. Jesus, agora eu sou de Jesus. E Jesus não escolhe os tontos, os bobos, os fracos. Jesus escolhe os bons, os fortes. Porque para seguir Jesus tem que ser muito forte. Para fazer o que Jesus gostaria que você fizesse, tem que ser muito corajoso. Para fazer a coisa certa, tem que ser um cara valente. Fazer o torto é fácil, fazer o errado mais fácil ainda. Zaqueu se converteu, eu me converti. Eu entendi a direção que Jesus queria que eu seguisse. E eu entendi que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu aprendi que eu tenho que ter fé. Em Hebreus 11:1, não vou agora ler, está escrito exatamente isso, que a fé é a firme convicção de que as coisas que não existem, elas vão vir à existência. E tem dois tipos de pessoa: aquelas pessoas que acreditam em Jesus de fato, mas não creem que elas têm o direito de ser abençoadas. Eu acredito em Jesus, eu creio em milagres, mas eu não acredito que vai acontecer na minha vida. Eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu sou cristão, mas milagre, tem tanta gente precisando mais do que eu. E eu estava com a minha filha conversando hoje sobre este tema, sobre esse assunto. Muitas vezes a gente olha para a vida da gente e vê o que a gente precisa como sendo algo improvável de acontecer. E o improvável, quando a gente precisa desse improvável, é mais fácil a nossa mente se cauterizar e acreditar que aquilo não vai acontecer, se conformar para você não se frustrar. Muita gente não quer um milagre de verdade porque tem medo de que aquele milagre não aconteça e você se frustra. Só que para Jesus o improvável torna-se provável. Nesse mundo, o improvável não vale nada. O risco é muito alto, ninguém vai dar valor para o improvável. Eles vão olhar a estatística. Você pode ser uma estatística. O milagre pode acontecer, depende, o que é que você precisa. Isso acontece toda hora, então isso é provável. Então você pode ter fé que isso é provável. Se ressuscitar alguém, não, isso é improvável, isso não acontece nunca. Pode esquecer que isso não vai acontecer, isso é improvável. Para Deus não existe improvável. Para Jesus não existe improvável. E eu estava hoje falando com a minha filha, e eu uso muito ela como exemplo, e o meu filho também, que ele sempre fala: pai, eu já sei até o que você vai falar. Estou aqui, te conheço. Claro que você me conhece, né? Ele nasceu na igreja, ele ficava num sofá na igreja, desde que ele era pequenininho, eu corria para a igreja inteira, fazia uma bagunça. Então ele conhece tudo que eu vou falar, ele já sabe. E eu estava falando com a minha filha exatamente isso. O improvável tira a tua paz. A Bíblia diz que uma pessoa que tem fé, crê em Jesus, e quando você conhece esse Jesus verdadeiro, lá em Mateus 8, em João 8:32, diz o seguinte: conhecereis a verdade que vos libertará. Essa verdade é Jesus, e essa verdade que Jesus é, te dá o dom da fé, e você se liberta. Se liberta do quê? De você mesmo. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Quando você se olha no espelho e diz que você não é capaz, quando você se olha no espelho e diz que não vai acontecer, quando você olha no espelho e fala: não, eu estou com um problema insolúvel,
Quando você olha para o espelho e você já profetiza coisas negativas na sua vida, porque você tem medo de acreditar, porque você não quer se frustrar. Então o improvável vence. E se você está sentado nessa cadeira hoje, eu quero dizer para você que o improvável da sua vida vai ser provável para Deus. E se você exercitar a sua fé, que é um dom que Deus te deu, Jesus falou que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dê a ordem a este monte, para que ele se lance ao mar, e ele vai se lançar. Jesus não é mentiroso. Eu já provei de muitos milagres. Eu já vi muita coisa acontecer. Desde uma vaga num supermercado, num shopping, que eu sou especialista nisso. Eu já entro no shopping e falo: Jesus, me dá uma vaga que eu quero parar perto da escada rolante. Às vezes eu paro, dou a ré, nem vi ninguém, a pessoa sai, e eu entro com o meu carro. E agora eu já posso parar no idoso. Está concorrido demais. Mas se Deus dá uma vaga de supermercado, por que Ele não vai te abençoar naquilo que realmente você precisa? Eu já fui, por exemplo, curado de diversas formas. No meu trabalho já aconteceram milagres que, se eu começar a contar para você, que nós vamos ficar aqui a semana toda. O que já aconteceu na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. A única coisa que eu não consegui mudar até agora é o tamanho da língua da Helene, que é uma coisa terrível. Fala pra caramba. Ela não está aqui, mas eu posso falar. Não dá. Quando eu escolhi, eu fiz uma cartinha, escrevi tudo. Altura, tamanho do cabelo, cor, dente, nariz, ombro, seio, perna, pé, tudo, idade. Escrevi, fiz a carta, pedi tudo aquilo, tudo, barriga, cor do cabelo. Deus deu tudo. Só esqueci do tamanho da língua. Isso foi percebido. Não tem jeito. Agora eu tenho que conviver. Eu pedi. É assim que funciona. E foi a minha fé, o exercício da minha fé, que fez isso acontecer. Eu aprendi a ter fé com Jesus. Eu vivia só. Porém, dentro da minha solidão, eu estava completo com Jesus. Não adianta nada andar num rebanho grande, numa turma grande, mas você está sozinho aí dentro, porque você está se consumindo. Você está feliz por fora e seu coração está triste por dentro. Só que Jesus, ele veio para poder te abençoar. Ele morreu naquela cruz para o sangue dele poder te curar, te salvar, te sarar, te dar vida eterna. Não foi só para fazer um filme que você vê na Páscoa e você se emociona, acabou a Páscoa, acabou Jesus. Nem no Natal, o nascimento de Jesus, troca presente, acabou. Não, Jesus está vivo. Ele está vivo. E Ele está vivo para te abençoar. Ele te escolheu. O sangue que Ele derramou lá na cruz foi para comprar a minha e a sua vida. Amém. E do jeito que Ele fez com Zaqueu, Ele vai fazer comigo, vai fazer com você. E tem duas pessoas, tem duas formas de pessoas, como eu falei. Uma que é aquela que gosta de pensar que nada vai acontecer, porque não quer se frustrar. E tem o otimista. Esse sou eu, o otimista. Eu sou uma pessoa otimista. Eu caio, eu levanto, eu caio, eu levanto, eu caio, eu levanto. E às vezes todo mundo à minha volta, inclusive a minha esposa: você não vai desistir? Chega. Eu falei: não, eu sou filho de Deus e eu tenho um plano legítimo. Eu estou pedindo e orando na frente de Deus. A minha fé é poderosa para fazer aquilo que não existe acontecer. Eu não vou desistir, mesmo que eu seja o último a lutar, eu vou continuar lutando, porque Deus vai honrar. Se você não desistir dos teus planos, dos teus projetos, Jesus vai te honrar. Agora, se você desiste, não dá. Então tem dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que desiste antes de começar, e aquela pessoa que não desiste jamais. Quem é você? Hoje, eu espero que você saia por essa porta sendo a segunda pessoa. Eu quero que você entenda que o que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande, é tão poderoso, que você vai comandar os milagres na sua casa, na sua família. Se você orar legitimamente, pedir legitimamente, porque o próprio Jesus falou em João 14, verso 12, 13, ele falou isso, que tudo que a gente pedir para Deus, no nome de Jesus, Jesus vai fazer,
para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Ele falou tudo, ele não falou algumas coisas. E eu vou dar 2 exemplos de pessoas aqui agora, você vai ver. E Jesus agiu nas 2. Uma delas era um cara que estava no tanque de Betesda, lá no templo em Jerusalém. Então o templo tinha uma piscina, que é um tanque. E lá naquela época, quando as águas se agitavam, quem entrasse primeiro na água era curado. Então ficava um monte de gente enferma ali, ao lado daquela piscina. E eles ficavam observando. Quando o anjo do Senhor entrava naquela água e as águas eram agitadas, o primeiro a cair na água era curado. E aqui diz assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, está em João 5. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. O cara estava lá há 38 anos, do lado de uma piscina. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Presta atenção. O cara estava lá há 38 anos. E ele ia ficar por mais 38, 50 até morrer. Porque ele era um tetraplégico, paralítico, sei lá, não podia se movimentar sozinho. E ele vai dizer aqui. Jesus perguntou e ele vai falar para Jesus: sim, eu quero. Mas ele logo responde em seguida. Olha a mente da pessoa. Eu quero sim, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas não tem ninguém para me conduzir até a banheira. Eu quero, mas sempre cai alguém na minha frente. Para a pessoa que já é derrotada, sempre vai existir um motivo para você continuar derrotado. Tu tem que escolher. E o próprio Jesus apareceu para ele lá e fez a pergunta: você quer ser curado? Ele precisava só falar uma coisa: eu quero. Mas ele não parava. A língua, às vezes, a gente tem tanta ansiedade que a gente já sai falando. E ele falou assim: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus fez uma pergunta e ele deu uma afirmação dizendo que ele não vai conseguir. Simples assim. É como se Jesus estivesse hoje aqui falando para você: você quer tal coisa? Você quer um emprego, um carro novo? Esposa nova não pode, é proibido. Proibido. E nem marido novo. Tá certo? Não. Bom, você quer alguma coisa? Se eu quero. Tá. Agora Jesus pergunta: mas eu não posso, eu não tenho condição, não sei falar inglês, não sei falar chinês, não tenho dinheiro, não sou formado, não tenho emprego. A gente arruma um monte de desculpa para não se frustrar. E é o que esse cara estava fazendo. E aí o que aconteceu? Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Jesus devia estar bravo com aquele cara, né? Tipo, ó, estou falando para você, você quer? Você quer? Só tinha que falar quero. Mas ele... Eu falo para ele: você quer? Começa... Mas eu sou suficientemente inteligente que eu tenho uma frase agora, um ditado, né? Aspas aqui, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão no meu casamento agora. Então, como é ser feliz e não ter razão? Fazer sempre a vontade da minha mulher. Acabou. Você vai ser feliz. Homens, façam a vontade das mulheres, que vocês vão ser sempre felizes. É assim que funciona, Cezinha. É assim. Tem jeito. E aqui,
Jesus olhou para o cara e falou: ó, você não precisa cair naquela água. Quando eu estiver no jogo, quando eu estiver na partida, quando eu estiver no seu time, quando eu estiver do seu lado, você não precisa de água sendo agitada. Você não precisa de anjo movimentando nada. Você não precisa de ninguém para te carregar para lugar nenhum. Você não precisa de dinheiro para nada. Você não precisa absolutamente de nada. Você só precisa me pedir e com fé acreditar que eu vou fazer o milagre. Hoje Jesus está dizendo para você que às vezes está com aquele pensamento: ah, eu não tenho como conquistar. Jesus está dizendo para você: você não precisa de nada, basta a palavra dele, basta ele declarar, basta ele profetizar. Levanta, seja curado e anda. Essa é a pessoa. E Jesus abençoa essa pessoa também. Só que até ele ser curado, por que eu quero dizer isso para você? Esse cara viveu durante 38 anos agoniado, ia viver mais tantos anos agoniado também. Aí apareceu uma outra pessoa que está lá em Lucas 8, a partir do 42, fala que Jesus estava andando por ali e uma multidão o comprimia. Por onde ele ia, tinha uma multidão em torno dele quando ele estava na cidade. Que as pessoas já conheciam, já sabiam, a fama dele correu. Ele fazia milagre, cura, prodígios. Diz que se fossem escritos todos os milagres que Jesus fez, nem em todos os livros que existem no mundo caberiam todas as obras que ele fez naqueles 3 anos. E aí as pessoas andavam ao seu redor, e naquele momento, naquela multidão, tinha uma mulher que ela estava com um fluxo de sangue ininterrupto. Ela já tinha ido para todos os lugares. Ela era uma mulher de posse. Ela tinha muito dinheiro naquela época. Ela tinha visitado os melhores médicos. Já tinha ido para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, para o Brasil. Já tinha viajado para a China com Elon Musk, para Marte. Já foi para tudo que o dinheiro podia fazer, ela já tinha feito. Tudo. E ela não conseguiu comprar a cura. Porque quando você vem com dinheiro, você está comprando a cura. Quando você vai num médico, paga um hospital, faz um plano de saúde, você está comprando uma cura. Isso é legítimo. É óbvio, todo mundo tem que fazer isso, a gente tem que fazer. Quando você paga imposto e paga o plano de saúde estatal, realmente você está pagando por esse direito à saúde. É legítimo, é legal, tem que fazer isso mesmo. E ela fez, e só que ela tinha muitas posses, ela fez tudo que ela podia. Ela foi em tudo quanto é lugar. E não conseguiu se curar. E a palavra diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Essa mulher estava na casa dela, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que tinha um homem, o nome dele era Jesus, e que ele curava as pessoas, ele ressuscitava as pessoas. Até esse momento ele já tinha feito muitos milagres, já tinha transformado água em vinho, já tinha feito o paralítico andar, cego enxergar, ressuscitou pessoas, já tinha feito muitas coisas. E ela, só de ouvir falar desse Deus poderoso, desse Jesus maravilhoso, o que ela teve? Ela teve fé. Em nenhum momento essa mulher desistiu, em nenhum momento ela se rendeu. Tudo que falavam para ela, ela fazia, e ela não desistia, ela ia atrás. E aqui a Bíblia diz que ela estava sozinha. Não foi ninguém levando ela, não foi ninguém empurrando ela, não foi ninguém carregando ela. Talvez as pessoas que estavam à volta dela, que é o normal, muitas vezes, que nem daquele tetraplégico paralítico que estava há 38 anos lá. Às vezes os caras falam: nem adianta eu ficar do seu lado, não tem jeito. Às vezes os teus amigos falam para você: não tem mais jeito. Esquece, muda, vira a página.
Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? Para que isso não vai dar certo. Vira a página, não vai por esse caminho que não vai dar certo. Você vai conseguir. Você não tem competência para isso. Você não tem grana para aquilo. Esquece, ninguém vai comprar isso. Sabe quantas vezes? Eu perdi a conta de quantas vezes. E na maioria das vezes são as pessoas que estão mais próximas de você. São aquelas que estão ali do seu lado, que têm relação com você, que jogam um balde de água fria. O meu pai era especialista nisso. Eu chegava todo empolgado em casa, quando eu estava na faculdade. Chegava empolgado, pai, vou construir. Falei, o que você vai fazer, filho? Uma casa? Eu falei, não, um condomínio. Filho, começa com uma casa. Pai, eu quero fazer um condomínio. Começa com uma, ele brigava comigo. Você começa com uma e faz duas. Pai, mas vieram me oferecer um terreno grande. O que eu vou falar? Que eu sou um pedaço? Não dá. Tem gente que pensa em vender alfinete, tem gente que pensa em vender avião. Tem gente que quer andar de bicicleta, tem gente que quer andar de Ferrari. Tem gente que quer viajar para Palhoça, tem gente que quer viajar para a Europa. Não tenho nada contra a Palhoça aqui, pelo amor de Deus. Até gosto, tem muita amizade lá na Palhoça. Palhoça, São José, por aí, está crescendo demais. Mas eu, como otimista, eu sempre enxerguei as coisas, já mentalizei e já vi tudo pronto. Mas sempre vem aquele dizendo, você não tem condição, não tem chance, sai fora. Meu pai era assim, Jacó. Incrível. Incrível. Até que eu perseverei e todas as vezes, não foi uma, duas nem três, eu passei por perrengues, eu tive problemas, mas em todas as vezes Jesus honrou a minha fé. Em todas as vezes Jesus me colocou lá em cima. Em todas as vezes Jesus fez a obra que eu nem imaginava como ia acontecer, colocando pessoas maravilhosas. Você não sabe como Jesus vai fazer, você não tem ideia de como ele vai fazer, quem ele vai usar para te abençoar. Mas uma coisa é certa, se você não desistir, se você continuar perseverando, ele vai te abençoar. Basta você ter fé e crer. Essa mulher do fluxo de sangue, ela estava na casa dela, ela podia simplesmente ficar sentada. Eu já fui para tudo quanto é lugar, eu já gastei tudo que eu podia. Aí se Jesus vai fazer alguma coisa. Mas ela botou na cabeça dela que se eu tão somente encostar a ponta do meu dedo na veste dele, eu vou ser curada. Ela usou a fé para poder ser curada, e ela foi no caminho de Jesus. Ela se espremeu no meio daquelas pessoas, de uma multidão ali. Não foi um caminho fácil a ser vencido. Ela não desistiu. Muita gente vê o caminho e desiste antes. Muita gente olha e fala, tem milhares de pessoas, como que eu vou lá? Jesus está a 500 metros, tem que ter licença, sai da frente, passar por baixo, passar por cima. Eu não sei, mas tem gente que desiste antes de começar. Essa mulher continuou, foi firme, e quando ela conseguiu tocar, a Bíblia diz o seguinte, então a mulher, vendo que não conseguia passar, ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Jesus falou, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão está toda aglomerada aqui, tem tanta gente te empurrando, te tocando, como você me pergunta quem tocou em mim? E ele disse assim, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Hoje, Jesus está dizendo para você, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você entender que o improvável vai se transformar em provável, aquilo que você espera, na hora que você encostar só o dedinho na veste dele, vai sair o poder dele e entrar na sua vida. O poder de Jesus está aí. Milhares de pessoas encostavam nele, mas nada acontecia. Hoje talvez tem muita gente aqui, talvez um saia abençoado porque está crendo de verdade. Talvez todos saiam abençoados porque estão crendo de verdade.
O Pedro falou, imagina, todo mundo tocou. Mas uma pessoa tocou diferente. Tocou com o coração. Tocou com a alma. Tocou com o mais íntimo dos seus sentimentos. E Jesus abençoou. Hoje Ele está falando para mim e para você. Tenha fé. Abre o teu coração. Dá espaço para eu entrar. Jesus está falando isso hoje para você, para mim. Abre. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer morada. Deixa eu fazer o que é melhor. Deixa eu transformar. Deixa eu mudar. Deixa eu abrir a porta que precisa. Deixa eu pagar a conta que tem que ser paga. Deixa eu curar a doença que precisa ser curada. Deixa eu transformar o seu viver. Jesus é cavaleiro. Ele não invade a sua vida. Ele bate na porta. E é você quem abre para ele entrar. Ele está falando isso aqui hoje para mim e para você. Fecha seus olhos por um minuto. Fecha aí onde você está. Eu quero que você imagine agora, lá no íntimo do seu coração. Você sabe o que você tem clamado, o que você tem pedido, no momento que você vai deitar, talvez, que você está sozinho ou sozinha. Às vezes aquelas lágrimas que correm no travesseiro. Às vezes aquela coisa que está 38 anos que você está pedindo. Ou mais ou menos. Às vezes é o fluxo de sangue que não para. Você já gastou tudo que você podia. Você já fez tudo que as suas forças podiam fazer. Você já se exauriu de tudo que você podia fazer. A tua capacidade não consegue mais. Você pela tua força não consegue mais. Jesus está falando hoje com você. Ele diz que se você declarar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele está dizendo que você vai ser salvo. E que a partir desse momento, o sangue dele, que é uma armadura poderosa, cobre a tua vida. E daí, como está lá em João 14, 12, 13, tudo que você pedir para Deus em nome de Jesus, tendo fé, crendo, você vai ver o milagre acontecer.